Olá, pessoal, tudo bem? Gente, seguinte, hoje eu estou aqui para explicar um pouquinho para vocês o conteúdo do componente curricular História. Ele começa lá na página 21 e a gente vai até a metade da página 23. Então, pegue a sua apostila. Se tiver alguma dúvida, eu quero que vocês anotem aí. Pode ser atrás aí da folha mesmo da apostila, que é branco atrás, né? Anotem ali a dúvida, porque daí a gente vai ter ainda uma aula ainda ao vivo, né? E aí a professora consegue tirar e esclarecer alguma dúvida que vocês tiverem, tá bom? Então, aqui na página 21, tá? Qual é o assunto do que vamos falar? Então, lá na página 21, espero que vocês estejam com a apostila e acompanhem comigo, tá? Vamos falar da importância das revoltas lá no período colonial, tá? Revolta das colônias. Então, nós vamos falar da importância das revoltas coloniais, certo? Então, lembra do Brasil colônia, né? Então, nós tínhamos várias colônias e tal. Então, aconteceu que houve uma revolta em alguns lugares. Então, por que houve essa revolta, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da Inconfidência Mineira, que é o nome de uma dessas revoltas, e da E-Conjuração Baiana, tá? Nós vamos falar da Conjuração Baiana também. Lembrando que, o que aconteceu? Vamos lá na Inconfidência Mineira. Essa Inconfidência Mineira, então, no fim do século XVIII, o Brasil ele ainda era colônia de Portugal, tá? E ele sofria muitos abusos políticos. Um dos piores é que eles queriam cobrar um valor, né, de impostos assim muito alto, tá? Então eles começaram a fincar até ali, tá? Se vocês lerem ali, né, ó, chamaram o nome de um desses impostos é o quinto e depois veio o derrama, tá? Além disso, além desses impostos muito altos, tinha algumas leis que prejudicavam o avanço, a melhoria desses lugares. Então, eles queriam mudar isso, né? Esse grupo era um grupo, então se reuniu algumas pessoas, alguns homens, né? Naquela época era mais os homens que faziam isso, que tinha essa postura política, que ia atrás, né? Então, que a mulher não tinha muito direito, ainda não tinha o seu espaço, né? Infelizmente. Então, tinha um grupo de homens, a gente fala de elite por quê? Porque é o povo que tem dinheiro. Então, esse grupo se reuniu, né? Por quê? Porque eles queriam lutar para conquistar a liberdade. Eles não queriam pagar tantos impostos para Portugal, né? Eles queriam ter liberdade. E eles também queriam um sistema de governo republicano, que é esse que nós temos hoje, que a gente pode escolher a pessoa, né? Pode votar e escolher quem é que vai governar. Não fica só na mão do rei e ele manda e tá lá e vai ficar lá até morrer, não, tá? Esse governo republicano é esse que nós temos, que podemos escolher o representante, ele fica um determinado tempo, né? Então eles queriam isso, eles estavam lutando para que isso acontecesse, tá? Não foi aí que aconteceu isso, tá? Demorou um tempo para que a gente possa chegar ao que nós somos hoje, né? Mas essa Inconfidência Mineira ajudou muito a busca por essa liberdade, tá? Por esse estilo de governo, certo? Tá? Mas aí o grupo foi descoberto, até vocês lendo lá, a professora não vai ficar lendo porque senão demora muito, tá? E daí o vídeo fica muito longo, difícil de carregar e tal, tá? O grupo foi descoberto e a coroa portuguesa julgou como uma grande traição, tá? E aí eles capturaram 12 homens, tá? Mas aí, devido a alguns detalhes da história, 11 foram ficar isolados lá na África e um ficou aqui, na verdade, e pagou o pato, que era o que mais, assim, fervoroso, que mais defendia a ideia, né, de liberdade, de república, que é o nosso Tiradentes. Aí ele foi condenado à morte, né, e tal, foi enforcado, esquartejado, enfim.
tá? Até tem o dia dele, que, né, que é feriado no Brasil todo, enfim, tá? Então ele é um dos nomes famosos aí que lutaram aí pela nossa república, tá bom? Passando agora, isso foi em Confidência Mineira, tá? Lembrando que é um povo elitizado que se revoltou e que queria liberdade, que queria um governo republicano e etc. Aí veio a Conjuração Baiana também, tá? Essa Conjuração Baiana era um grupo já de pessoas mais pobres, era o povão, era mais pobre, então tinha bastante negros, tinham brancos, mas a maioria, né, quase todos eram de classe bem baixa, eram pessoas pobres, mas eles estavam ali. E qual era a luta deles? Eles também se revoltaram por causa dos impostos, que eram muito altos. Era tão alto que eles quase não conseguiam nem comprar a própria comida, tá? Então imagina você trabalha, né? Hoje a gente ainda paga muito imposto, né, gente? As famílias, se vocês conversarem com os pais aí de vocês, com a família de vocês, hoje ainda uma grande parte vai pro governo, tá? Mas não tanto quanto essa época, né? E aí era difícil até de comprar comida, tá? Então, assim, eles se revoltaram, aí formou um grupo muito grande, essa foi mais violenta, essa revolta, tá? Aconteceu lá em Salvador, na Bahia, e aí eles lutavam pelo quê, né? Eles defendiam a proclamação da República Baianense, né? O fim do trabalho escravo, e a implantação do livre comércio, né? Poder vender, comprar livremente, né? Sem tantas regras, sem tanto imposto e etc. Tá? Mas aí eles também foram descobertos, como diz ali o texto. Foram presos ali 47 conspiradores, dos quais 3 foram esquartejados. Então, assim, foi muito violento, né? E, enfim, tudo isso, até ali no final do texto, foi um povo que lutou e também ajudou muito ali a conquistar uma liberdade, uma independência do povo brasileiro, também contribuíram para isso, tá? Depois vocês verem ali, ó, eles queriam direitos iguais, né? Eles lutavam pelos direitos iguais, tá? Mas no final ali fala também que depois de algum tempo veio a lei que aí começaram a libertar então os escravos e conseguiram então uma certa liberdade. Não vou dizer para vocês que estava todo mundo livre, de repente todo mundo ficou livre, porque não foi isso que aconteceu. Aos poucos os escravos foram sendo libertados, foram conquistando seu espaço, né? Infelizmente a gente vive num mundo, num país ainda muito com muitos preconceitos, mas enfim, tá? Depois de ler esses 2 textos e entender que teve essas 2 revoltas, a Inconfidência Mineira, que foi organizada pelo um grupo elitizado, né? Um grupo que tinha dinheiro, lutando pela liberdade, pelo governo republicano, a Conjuração Baiana, né? Que já era um grupo maior de pessoas mais pobres, que também lutavam pela liberdade, pelos direitos iguais, tá? Então, aos poucos o Brasil foi conquistando algumas coisas importantes, né? Como a sua independência. Depois de ler esse texto, então, que fala um pouquinho disso, vocês tinham que realizar a atividade de número 8, tá? Retire do texto os interesses dos grupos que planejaram os 2 conflitos. Então, qual era o interesse da Inconfidência Mineira? Então, lá no texto, aqui onde tá em negrito, ó, quer ver? Aqui, ó. Tá vendo? Vocês grifem lá tá falando lá, ó, a Inconfidência Mineira primeiro. O grupo tinha a ideia de conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano no país, tá? Então, esses eram os interesses deles, tá? Já na Conjuração Baiana, nós temos também aqui, também está em negrito, bem facinho, tá? Beleza? Então, aqui, ó, defendiam a proclamação da República Baianense, o fim do trabalho escravo
e a implantação do livre comércio. Então, essas são as duas respostas ali do número 8. Eu espero que vocês façam com bastante atenção. Então, por que? Qual era o interesse desses grupos? Então, Inconfidência Mineira, conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano, né? Conjuração Baiana, fim do trabalho escravo e implantação do livre comércio, certo? Aí depois tinha lá, marque os X nas alternativas corretas que se referem à importância das revoltas coloniais, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, para a libertação da população escravizada, associando a conquista da cidadania no Brasil, tá? Aí você tinha que marcar um X na resposta correta. Então, letra A. Os conflitos ocorreram porque grupos de interesse só queriam causar confusão e não tinham motivos? Então, errada, né? B. Os dois movimentos queriam a liberdade e a independência do governo brasileiro com direitos e deveres iguais? Sim, marca um X na letra B. Letra C. As revoltas defendiam o fim do pacto colonial, queriam desenvolvimento da economia e a ampliação dos direitos políticos? Sim, né? Então, letra C, marca um X também. D. Os movimentos Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana defendiam o interesse de ter mais escravos no Brasil? Claro que não, tá? E o exercício número 3, circule os estados brasileiros em que ocorreu os dois conflitos, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Inconfidência Mineira aconteceu aonde, gente? Minas Gerais, né? Ó, Mineira, Minas Gerais. E a Conjuração Baiana aconteceu aonde? O próprio nome já diz, Baiana, Bahia. Ok? Beleza? Então, um beijo para vocês e qualquer dúvida a gente tira lá na nossa próxima aula pelo Google Meet. Beijo!